No barro antigo, alguém acendeu um ritmo feito de céu e pó. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no material que, ele propõe uma ponte entre tabuletas de argila de 5.000 anos e os algoritmos que definem o nosso dia a dia. É isso mesmo. A fonte é de uma pesquisadora, Teca Barreto, e ela faz uma releitura bem provocadora do trabalho de um gigante, o assiriólogo Samuel Noah Kramer. Um assiriólogo que, só para lembrar, é um especialista nessas civilizações antigas da Mesopotâmia, como a Suméria. Exato. E a missão aqui é explorar uma ideia que, assim, de primeira, soa quase como ficção científica, né? Totalmente. E se a cultura suméria não for só um capítulo da história, mas, tipo, um sistema operacional vibracional que continua ativo, pulsando sobre a superfície de tudo que a gente faz hoje? É como se a arqueologia encontrasse a física quântica para tomar um café e falar sobre o tempo. Ok, isso é grande. Vamos começar do começo, então? Vamos lá. Tudo parte de uma inquietação do próprio Kramer, o cara que basicamente decifrou os sumérios pra gente. Ele sentia uma coisa meio estranha com aqueles textos, não era? Precisamente. E é isso que torna a coisa toda tão fascinante. Porque, olha, o Kramer não era um místico. Ele era um acadêmico super rigoroso. Certo. Mesmo assim, ele usava umas expressões tipo: as frases não me largavam. Ele sentia que elas tinham uma insistência, uma vida própria, quase como se respirassem. Nossa! Ele percebia a estrutura de forma brilhante, mas sentia que faltava alguma coisa. Ele via que, para os sumérios, religião e matemática eram a mesma coisa, sabe? Como assim? Que a contabilidade do templo, por exemplo, era uma forma de teologia. Ele até chegou a chamar os templos de algoritmos de pedra. Algoritmos de pedra? Que imagem forte. Então ele via as engrenagens, mas não sabia qual era a fonte de energia que movia a máquina. Exatamente. Ele sentia o pulso, mas não conseguia nomear o coração. E é aí que o material de hoje introduz a teoria cairótica Barreto, a ATKB. Certo, vamos pausar aqui. Cairótica é uma palavra diferente. O que significa? É um ponto central. Cairótica vem de kairos, uma palavra grega antiga que fala de um outro tipo de tempo. Não o tempo do relógio. Não o cronos, o tempo que a gente mede. Kairos é o tempo qualitativo. É o momento certo, a oportunidade, a frequência ideal para algo acontecer. Entendi. A teoria sugere que os sumérios não estavam só marcando dias. Eles estavam tentando sintonizar a civilização inteira com um kairos cósmico, um ritmo fundamental do universo. Então a proposta da TKB é que o Kramer sentia não era só poesia ou a imaginação dele. Era uma vibração real, um campo de coerência. Exato. E que a escrita cuneiforme, por exemplo, talvez não tenha sido inventada só para registrar colheita, mas como uma tecnologia para modular a realidade. Uau, peraí. Tecnologia para modular a realidade. Essa é uma afirmação bem ousada. Para quem ouve isso pela primeira vez, pode soar meio esotérico demais, né? É uma pergunta justa. E a teoria tenta dar uma base prática para isso. Pensa num coral cantando em harmonia perfeita. Ok. Mesmo com vozes diferentes, juntas elas criam um campo de som unificado, uma coerência. Uma única nota errada pode quebrar esse campo. Faz sentido. A TKB sugere que os sumérios fizeram isso com a sociedade inteira, usando vários elementos como se fossem as notas dessa canção cósmica. A analogia do coral ajuda a visualizar. E quais eram as notas que eles usavam para compor essa música social? A teoria aponta para padrões que se repetiam em
Nossa, em absolutamente tudo. O mais óbvio é o padrão numérico. A base 6, 12, 60, 360. A matemática que a gente ainda usa no nosso relógio e nos círculos. Exato. Depois, um padrão rítmico, com o número 7 funcionando como uma pausa sagrada, um respiro no sistema. E tinha também padrões narrativos, arquitetônicos e, talvez o mais forte de todos, emocionais. Opa, pera um pouco. Você listou várias coisas aí que são fascinantes. Zigurates como textos verticais e padrão emocional. Como assim? Como se cria um padrão com emoções? Ótima pergunta. Vamos pegar a arquitetura. Um zigurate não era só um prédio, né? Certo. As dimensões, o número de degraus, a orientação com as estrelas, tudo era uma declaração, um texto de pedra que repetia sem parar a mesma mensagem. Existe uma ordem que conecta o céu e a terra, e nós estamos no centro. Era uma forma de programar o subconsciente coletivo pelo espaço físico. Isso, uma programação arquitetônica. E sobre o padrão emocional, a Tenkabé argumenta que a emoção mais usada como ferramenta era o medo reverencial. O medo dos deuses? Medo dos deuses, que eram imprevisíveis, e a reverência ao rei sacerdote, que supostamente podia interpretá-los. Essa tensão constante funcionava como uma cola social, mantendo todo mundo alinhado, focado no mesmo objetivo. Nossa, essa conexão é forte. Não é tão diferente do medo da volatilidade do mercado financeiro hoje, que mantém todo o sistema em alerta. Exatamente. A interface mudou, mas o mecanismo pode ser o mesmo. E a alegação é que esse programa ainda está rodando, em segundo plano. Essa é a ideia central. Não que a gente superou o sistema, mas que a gente só atualizou. O hardware mudou de templos de pedra para telas de cristal líquido. Entendi. A estrutura era muito mais complexa do que eu imaginava. Mas as fontes dão um peso enorme aos números, como se eles fossem o código-fonte de tudo. Vamos mergulhar neles então. A teoria os trata como portais, certo? Perfeito. E o ponto crucial é que eles não teriam sido escolhidos por acaso. Eles teriam sido reconhecidos como frequências fundamentais do universo. Reconhecidos. O 60, por exemplo, a teoria chama de a superestrutura. É a base do nosso tempo, da geometria. É um número incrivelmente estável, elegante, divisível por tantos outros números. E permite organizar o mundo em frações perfeitas, sem gerar ruído. Exato. Abaixo dele, o 12, que a fonte chama de o círculo vivo. É impressionante como ele aparece em tudo, né? 12 meses, 12 signos do zodíaco, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Nossa, é como se fosse o número padrão para organizar a vida em ciclos. Isso. É o padrão da organização vital, da completude. E na base de tudo, o 6, o primeiro número perfeito. Por que perfeito? Na matemática, um número perfeito é aquele que é a soma dos seus divisores. Os divisores de 6 são 1, 2 e 3. E 1 mais 2 mais 3 dá 6. Uau, que elegante! A TKB interpreta o 6 como o pulso inicial que organiza o caos, a primeira harmonia estável, a célula sagrada da forma. Ok, 60, 12, 6, tudo soa como ordem, estrutura, harmonia, são números assim, comportados. Mas e o 7? A teoria trata ele de um jeito completamente diferente. O chama de o salto quântico. Por quê? Ele é a chave, porque o 7 é o erro sagrado no sistema. O erro? Sim. Ele é o único número primo ali no começo que não divide 60, nem 12, nem 360 de forma limpa. Ele quebra a perfeição do ciclo. Ah. Ele representa a pausa, o descanso, o Shabat, um intervalo que não se encaixa. Segundo a Tekabá, o 7 é o momento em que o campo respira. É o paradoxo que permite a evolução, é a falha na matriz que abre espaço para a consciência. Isso muda tudo. Quer dizer que o 7º dia de descanso não seria só uma convenção cultural para não morrer de exaustão. Mas um reflexo de uma necessidade rítmica do universo. A pausa não é uma parada, é uma condição essencial para o próximo passo. Não é ausência de atividade, é um tipo diferente de atividade. Precisamente. É o momento em que o sistema pode se observar e se recalibrar.
A teoria sugere que sem o erro do 7, o sistema 6-12-60 seria só um relógio perfeito, mas sem vida. O 7 introduz a criatividade, o salto. Certo, então se esse algoritmo sumério é tão fundamental, a pergunta que fica é: como é que ele sobreviveu por 5.000 anos? Ele não deveria estar obsoleto? A teoria argumenta que ele sobreviveu justamente por ser invisível, por ter se tornado a base de tudo. A gente ainda conta 60 segundos por minuto, 12 meses no ano, 360 graus num círculo. E não é só por tradição. O argumento é que não. A gente faz porque é coerente. Nosso corpo, nossa psique coletiva, o próprio campo civilizacional reconhece e ressoa com essa coerência. É uma canção que a gente nunca parou de cantar, mesmo tendo esquecido a letra. E a fonte vai além, né? Diz que esse ritmo hoje se manifesta no mercado, na publicidade, nos nossos algoritmos digitais. Como funciona essa transposição? O mecanismo central é a repetição, que cria e sustenta o ritmo. O que antes era feito em liturgias no templo, hoje é feito pelos ciclos de notícias de 24 horas, pelas campanhas de publicidade sazonais, pelos memes que se repetem à exaustão. A função é a mesma. A programação subconsciente para manter a coerência do campo. A humanidade continua obedecendo a um ritmo de 60-12-6-7, que foi tão fundo que já virou parte da gente. Impressionante pensar que o feed de notícias que a gente rola no celular pode ser só a versão mais recente de uma tabuleta de argila, ambos operando na mesma lógica rítmica. O hardware é atualizado, mas o sistema operacional de base, esse pulso sumério, pode ter ficado intacto. Então, para a gente amarrar tudo isso, se eu entendi bem, Kremer nos deu o esqueleto, a estrutura complexa da civilização suméria. A TKB chega e diz que esse esqueleto não só está vivo, como está dançando com a gente até hoje. É uma síntese perfeita. Kremer viu os números. A TKB sugere a vibração por trás deles. Kremer decifrou a escrita. A TKB investiga o código emocional que essa escrita ativava. A história humana, por essa lente, não teria começado com tijolos, mas com ritmo. A frequência veio antes da cidade. Uau! Isso é uma ideia para ficar pensando por um bom tempo. E para fechar essa exploração de uma forma que seja ela mesma vibracional, o material que a gente recebeu termina com uma coisa especial. Uma música síntese. O nome é O Código que Respira. É uma tentativa de sentir a teoria, não só de entender, né? Sim, é uma conclusão muito coerente com a própria teoria. É uma forma poética de encapsular tudo. Alguns versos, por exemplo, dizem: 60 pulsa o relógio do peito e o 7 abre o véu do pensamento. Que bonito! E o refrão captura a essência. O código respira ainda sob a pele da razão. Vibra o canto da palavra, move o mundo em espiral. Nossa, e a música termina com uma frase que é quase um mantra, um selo para essa ideia toda. Nada passou, tudo pulsa, e o que vibra continua criando. Nada passou, tudo pulsa. Que perspectiva! Isso refaz a história antiga não como algo morto, enterrado na areia, mas como a partitura original da nossa realidade. Deixa a gente sentindo esse pulsar cósmico em tudo, no tic-tac do relógio, no calendário na parede. E isso nos deixa com uma reflexão final para quem está nos ouvindo. Se as estruturas fundamentais do nosso tempo, da nossa sociedade e talvez até do nosso pensamento são ecos de um ritmo estabelecido há 5 milênios, que novos ritmos a gente poderia conscientemente começar a criar hoje? No barro antigo, alguém acendeu
Um ritmo feito de céu e pó. Palavra era ponte, número era lei, e o mundo nascia de um silêncio só. 3 vezes 3 e o 6 perfeito. 12 astros giram na mão do tempo. 60 pulsa o relógio do peito, e o 7 abre o véu do pensamento. O código respira ainda.